Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de uma parábola pouco comentada, mas extremamente profunda. Essa parábola trata-se de rede. E o que é uma rede? Rede é um instrumento, comum na pescaria. E Jesus ele usava situações do cotidiano para ele trazer ensinamentos profundos. Abra o seu coração, porque hoje essa mensagem vai falar de presente, mas também ele vai falar de eternidade. Que o seu coração esteja aí preparado para receber do Senhor aquilo que ele tem para cada um de nós aqui, para cada um de vocês que nos ouvem, que nos assistem aqui. Amém, glória a Deus, que maravilha, né? Nós estamos aqui para gravar mais um episódio, como Leia colocou. Nós sentimos no desejo, né, Leia, de falar um pouquinho de uma parábola. E como Leia também já falou, a gente conhece muitas parábolas, mas às vezes é comentada algumas mais destacadas e essa aqui é uma bem desconhecida. Eu convido você que estiver aí com sua Bíblia. Nós vamos dar aqui um tempinho para você pegar a sua Bíblia aí para poder acompanhar essa leitura junto com a gente. É bom quando a gente estiver lendo o Evangelho, a palavra, é bom a gente estar acompanhando, né? Para que não haja nenhum tipo de heresia e que a gente possa conferir na palavra do Senhor. Por isso que é bom você estar com sua Bíblia, mas se você não tiver nesse momento, depois desse podcast, você pode fazer a sua leitura particular e com certeza o Senhor, o Espírito Santo de Deus, vai falar ainda mais através dessa parábola. E a parábola que nós vamos ler hoje está em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 13. Pode separar aí Mateus 13. E nós vamos ler essa parábola que está no verso 47, a partir do verso 47. Mateus 13, 47 diz assim: o reino dos céus é, ainda, como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em um cesto, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Que parábola, né? Forte. E vamos comentar um pouquinho, discorrer um pouquinho alguns conteúdos sobre esta parábola. E que o Espírito Santo do Senhor fale ao meu coração, ao coração da irmã Leia, e fale também com você através desta parábola. Jesus, ele contou essa parábola em um momento em que ele estava pregando bastante o reino dos céus, né? Ele usa essa parábola para trazer um alerta aos nossos corações. Ele cita aí a rede, né? Provavelmente um mar, né? Porque não existe a pescaria, né? Sem ter um mar. E a gente pode trazer muitos ensinamentos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida hoje. Porque, como eu falei a princípio, essa parábola ela trata-se do presente, mas também do futuro, né? Da eternidade, como a gente viu aí. A rede, ela representa, como a palavra do Senhor aí, ela representa o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está sendo anunciado, a todo momento o reino de Deus está sendo anunciado. Aqui, nós, por exemplo, estamos aqui, nós estamos anunciando o reino de Deus. Nós estamos anunciando que existe um Deus todo-poderoso, um Deus criador do céu, um Deus criador da terra, um Deus que é amor, né? Ele é amor por quê? Porque ele enviou o único filho, o filho dele unigênito, para morrer por todos aqueles que creem em seu nome. Mas Deus também, vale a gente ressaltar,
né? Porque às vezes as pessoas falam, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas Deus, ele também, ele é justiça. E aqui nessa parábola mostra a justiça de Deus sendo feita, né? A rede, quando ela é lançada ao mar, ela vai pegar todos os tipos de peixe, né? Todos os tipos de peixe vêm ali, naquele momento. Porém, como a palavra mesmo falou aí, né, eles vão ser separados, né? Aqueles que são bons, aqueles que têm serventia, eles serão colocados no cesto. E os outros serão o quê? Serão descartados, né? Assim também é o reino de Deus. Assim também é o reino de Deus. O mar, né, os peixes somos nós. Que tipo de peixe que a gente está sendo? Que tipo de peixe que a gente quer ser? A gente quer ser aquele peixe que vai estar lá no cestinho, que vai ser consumido, que vai servir para alguma coisa? Ou a gente vai ser aquele peixe que vai ser descartado, que vai ser jogado no mar, no lixo, que não serve mais para nada? Então, essa parábola, ela nos traz uma reflexão muito grande. O Senhor, ele não contou essa parábola para amedrontar as pessoas. Ele contou essa parábola para alertar as pessoas. O reino de Deus, ele está acessível para todos, né? Não é só para A ou para B, é para todos. A rede é lançada para todos. Agora vale, né, saber como é que a minha vida vai estar quando essa rede ela for tirada de lá dentro do mar. É tão bonito ver o reino de Deus, né? E muita gente não quer entrar no reino de Deus, se recusa a entrar, né? Mas aqui, o que eu gostaria muito, e que foi o que mais me marcou nessa parábola, é porque a gente leva o evangelho, muitas pessoas aceitam o evangelho, fica até próximo ali, eu vou colocar como numa igreja, né? Não que o evangelho esteja limitado a 4 paredes, mas vamos imaginar uma igreja. Ali na igreja, ali o evangelho foi pregado, é como se fossem os pescadores, né, fazendo aquela coleta dos peixes, com a rede, vai coletando. Então, quando você está fazendo o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos lançando a rede, fazendo o que Deus nos pediu. Lance a rede ao mar, vai lançando a rede ao mar. Não importa que peixe que vai vir, você só vai lançando a rede ao mar. Isso acontece muito. Quando a gente leva a palavra, muitas pessoas nos ouvem, até se aproxima de nós, fica ali por perto, aproxima, fica próximo, mas não quer compromisso verdadeiro com o evangelho. Porém, não sou eu, nem é Leia, nem é alguém de dentro da igreja que vai fazer a separação desses peixes. Isso é muito importante. Quantas vezes a gente vai para a igreja, isso acontece comigo, e deve acontecer com você aí também, que você fica assim, nossa, mas fulana já tem tantos anos que está aqui, conhecendo a palavra, lendo, orando, e não vejo de mudança nenhuma, e às vezes a gente até quer excluir essa pessoa do grupo, porque acha que ela é um peixe que não serve para estar naquela rede. Porém, aqui nessa parábola, ela é muito clara. Quem vai fazer essa separação não sou eu, não é ninguém daqui dessa terra. São os anjos do Senhor, nem é Jesus. Olha para vocês observarem que pela palavra não é Jesus que vai vir e vai fazer a separação. Essa primeira separação, essa separação inicial que vai ser feita, aqui diz que virá os anjos do Senhor e eles farão essa primeira separação. Isso é importante porque às vezes é igual a gente tem assim o feijão, a gente vai colher feijão, a gente dá aquela a gente dá aquela soprada na peneira, né? Uhum. Ali automaticamente o vento ali, ó, já faz o papel dos anjos, já dá aquela primeira separada. Depois que a gente pega aquele feijão e leva para um outro departamento, na outra panela ou vasilha ou bacia e faz uma seleção melhor. Essa seleção, quem vai fazer é o nosso juiz, que é o nosso Deus. Ele é o grande juiz, né? Que vai julgar o mundo, vai fazer tudo. Ele é o nosso Deus. Mas aquela primeira separação aqui, quem fala é os anjos. Eles já vão ali separar quem entrou na rede e que não deveria estar,
né? Tá usando máscara, tá fingindo que é peixe e muitas vezes nem peixe não é. Às vezes pode ser caramujo, às vezes pode ser resto, né? Ali do mar. Toda essa separação, quem vai fazer são os anjos do Senhor. Nós não temos esse papel. Isso é muito importante. Então, se você congrega, se você participa de um grupo, mas tem percebido alguém ali, ou olhado com seus olhos humanos, né? Porque pelos nossos olhos humanos a gente vai classificar: esse é peixe, esse não é peixe, esse aqui é peixe bom, esse aqui já não presta nem para punhar na panela. Não somos nós. Não somos nós. A gente vai ficar nessa rede, misturadinhas mesmo, né? Misturadinho, caramujo, peixe bom, peixe ruim, tudo ali misturadinho na rede. Esse é o reino do Senhor. Qual é o nosso papel? O nosso papel aqui não é de separação, mas é de lançar as redes, é de propagar o evangelho e coleta quem o Espírito quiser, quem o Espírito tocar, quem se aproximar. Às vezes a gente vai estar ali com pessoas, né, que muitas vezes não profetiza mesmo a palavra, mas nós não vamos ser os separadores disso. É o nosso Senhor é que vai definir quem vai vir aqui separar e fazer a separação dos peixes bons e dos peixes que não servem para estar no reino do Senhor. O mar, ele né, tem toda espécie, né, de animais, de plantas, de tudo. E quando a rede é lançada, vem tudo isso que você colocou, né? Essas pessoas que vêm para a igreja, que até ouvem a palavra, que estão ali na rede, né, elas precisam, as que ainda não tiveram essa transformação, é necessário que haja essa transformação. Então, a gente traz essa reflexão para nós, primeiramente, porque a palavra primeiro, ela fala conosco, né? E traz essa reflexão para quem nos ouve, quem nos assiste. Porque a gente ainda é o tempo de lançar a rede. A rede ainda está sendo lançada. O tempo todo a gente está ouvindo do Senhor, a gente está vendo, a gente tem a internet que a gente pode acessar, pode assistir pregações, né, independente aí da sua denominação. Então, assim, o reino de Deus, ele está muito acessível. A rede ainda está sendo lançada, mas chegará o momento em que essa rede ela vai ser puxada. E aí é onde cabe a gente refletir, né, como que está a nossa vida. Estar na rede não significa que você vai experimentar, né, vai estar do lado do cesto dos peixes bons. Não significa isso. E esse lançar de rede, esse puxar de rede, isso significa que haverá o juízo. Esse vai ser o juízo de Deus, que aí a própria palavra fala, né? Que ele vai separar os justos dos ímpios. E quem são os justos? Os justos foram aqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Não sou eu que me justifico, não são minhas atitudes. É o sangue de Jesus que me justifica. Então, essas pessoas, quando diz justo, não é porque eu sou uma pessoa boa, né? Não é porque eu sou uma pessoa reta, não é uma pessoa que eu não peco, pelo contrário. A gente é justo, considerado justo, porque um dia nós abrimos a nossa boca, nós confessamos publicamente que nós não vivemos mais, que é Cristo que vive em nós, que a nossa vida pertence a Jesus Cristo, e é Jesus Cristo, é o sangue dele, que foi ele derramado naquela cruz, que cobre a minha vida, que cobre a vida de Mone, que cobre a vida de todos aqueles que abriram um dia a sua boca, confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, esses são considerados justos diante do Senhor. E quando nós estivermos no tribunal, lá, na hora do nosso julgamento, que todos nós vamos passar por julgamento, quando nós estivermos diante de Deus, ele não vai olhar para mim e nem vai olhar para Simone, vai ver Simone, vai ver Leia. Ele vai ver o sangue de Jesus que nos cobre, que é o sangue de Jesus que cobre todo o pecado, é o sangue de Jesus que cobre toda iniquidade. Então, esse é um convite para você.
Você quer ser justificado? Você quer ser uma pessoa justa? Entrega a sua vida para Jesus, confessa Ele publicamente, porque a palavra dele fala: aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, isso aqui não sou eu quem estou falando, isso aqui não é Simone quem está falando, isso aqui é a palavra do Senhor que nos diz: se nós quisermos ser justificados, nós precisamos confessar Jesus como Salvador e Senhor único das nossas vidas. Porque se fosse assim, se não fosse o sangue de Jesus, seria muito fácil, né? Mas é o sangue de Jesus que nos cobre, é o sangue de Jesus que nos garante que naquele grande dia, que no dia da separação dos peixes, nós vamos estar no cesto, lá, prontinhos para ser usado por Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Então, esse é um convite para você, né? Para você que nos ouve, para você que nos assiste. A rede ainda está sendo lançada, mas haverá um momento, e não está longe, que essa rede ela vai ser tirada, vai ser recolhida do mar. E aí é o X da questão. Onde eu vou estar? Então, pense nessa mensagem, reflita sobre ela. E é interessante o que Leia colocou, porque quando a gente vai fazer uma seleção, vamos imaginar aqui na prática, né? Se nós fôssemos fazer a seleção dos peixes pelos nossos olhos humanos, né? A gente ia pegar aqueles peixes mais gordos, mais bonitos, às vezes uma qualidade, né? Que eu não conheço muito de peixe, mas tem uns que tem mais espinhos, né? Espinhas, tem outros que já tem só aquela carcaça principal. O que a gente iria fazer? A gente iria fazer a seleção por essas qualidades, né? Vamos ver aqui, vamos lá, colocar aqui, vamos ver o que você gosta mais. Eu gosto mais da corimba, eu gosto mais da piaba. E você ia fazer aos seus olhos humanos. Mas Leia colocou algo muito, muito importante que eu gostaria que você gravasse aí. Quando for fazer essa seleção, não será feita por olhos humanos, não será uma pessoa que enxerga a nossa fisionomia, o que eu fiz, minhas obras, eu fiz muito, eu consegui fazer isso, eu levei tantas almas para o Senhor Jesus. Não vai ser a forma como você vai ser escolhida para estar ou não do cesto. Nós temos que, na hora da seleção, carregar uma marca. Nós vamos estar marcados, selados com um símbolo, né? É como se eu tivesse aqui que selecionar os peixes e eu fosse olhando. Veio aí, Léa, qual é que tem aquela marca lá que Deus falou para nós que tinha uma marca? Ele vai olhar, a gente vai estar olhando os que estão marcados. É como se fosse quando as polícias querem pregar cédulas falsas e cédulas assim, eles têm uma marca que eles colocam, até para pegar ladrão, muitas vezes se coloca assim, né? Muitos bancos marcam as cédulas para saber que isso daqui pertence a tal banco. Quando eles espalham o dinheiro, a forma deles saberem se aquele dinheiro é de tal banco ou do outro banco, tem uma marca. Nós carregamos uma marca. Nem todo mundo tem essa marca. Tem gente que está dentro da rede, participando todo aquele movimento, porém ele não tem a marca. E qual é essa marca, Simone? Foi o que Leia falou. Quando você está no mar, você é humanidade, normal, igual todo mundo. Todo mundo está ali, normal, misturado. Quando você reconhece que você no mar não tem como participar do reino, você precisa que alguém te tire do mar e te leve para o reino para reinar. Aí nós conhecemos alguém chamado Jesus. Quando a gente reconhece que é esse Jesus, que é ele que nos dá essa marca, nós reconhecemos tudo que ele fez. Eu sou uma pecadora, eu preciso de salvação. Todo mundo, para participar do reino, para estar no reino do Senhor, ele tem que reconhecer que é um pecador e que pelas suas forças ele não consegue chegar até esse reino. A única forma de entrar neste reino ao qual todos os dias nós somos convidados, precisa de alguém nos levar até lá e nos dar uma marca que nos assegure, vou te marcar aqui
E quando você receber essa marca, não tem ninguém que tire essa marca de você. E é através desta marca que você vai chegar no dia da seleção, eles vão olhar, essa aqui está marcada, essa daqui não está. É esta marca, é quando a gente crê em Cristo, reconhecendo que nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, ele nos marca, ele nos sela e nos dá esse selo, que é o Espírito Santo. Essa marca do Espírito Santo em nós é que vai nos definir para qual cesto eu vou entrar. Então, eu não vou para tal cesto porque eu sou boazinha, porque eu nunca roubei, eu ajudo os pobres. Não é por essas coisas que nós vamos para o cesto dos justos. O que nos leva para o cesto dos justos é a marca que nós recebemos, que é o selo do Espírito Santo que está em nós, selado, quando nós reconhecemos que precisamos de um Salvador. E o nosso Salvador só existe um, não existe outro. Não existe outro jeito, não existe uma outra forma de ganhar a marca. Nós não podemos comprar essa marca com serviços, com obras, com coisas. O que nós estamos fazendo aqui não é para ganhar nenhuma marca, porque a nossa marca já está em nós. O resultado desta marca que está em nós, nós queremos que mais pessoas sejam seladas, mais pessoas sejam marcadas, porque a rede ainda está sendo lançada. E o Senhor, Ele usa a nossa vida, usa a minha vida, usa a vida de Leia, usa a vida de muitos missionários, de muitos pregadores. Se você aí que está nos assistindo, tem pregado o Evangelho, tem feito, né, esse lançar das redes, então você está cumprindo ao que Jesus nos pediu. Você foi marcado. Agora leve essa marca para outras pessoas, para que mais pessoas, na hora da seleção, eles possam escolher. Esse tem a marca e esse não tem. Por isso que quem vai vir fazer a separação não vai ser Jesus, nem vai ser Deus, é os anjos. Porque quem marcou foi Deus, através do Espírito. Já está marcado. Então os anjos só vai vir aqui na terra fazer assim, não, deixa eu só ir lá olhar, fazer a vistoria, porque Deus já deixou tudo marcadinho. Quando eu tenho aqui um estoque, por exemplo, eu tenho um estoque, eu sou Leia, vai lá para mim, por favor, pega para mim os livros, tal, eles estão marcados com aquela marquinha vermelha, foi eu que fui lá e marquei. Porém, Leia agora vai lá para mim, por quê? Porque ela que escolheu, pelas vontades dela, pela obra dela, pelo que não. Então, os anjos vão vir o papel só de olhar essa marca. E aí fica a grande pergunta: quem tem te marcado? Quem tem colocado selos no seu coração? Quem você tem deixado carimbar a sua vida? Porque nós temos que ter esse cuidado. Muitas vezes nós fazemos pactos, fazemos acordos, fazemos amizades com pessoas que não são a verdade, que nos leva verdadeiramente a ser selados pelo verdadeiro que é Jesus. Deixe Jesus marcar o seu coração. Deixe Jesus te dar esse selo. Abra esse selo, ele só é selado se você permitir ser selado. Ele não vem assim do nada e vai marcando, não. Ele dá somente àqueles que abrem a porta do seu coração e deixa ser selado através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está movimentando. O mar, a gente pode ver que o mar, ele fica, ó, vai e vem o tempo todo. Esse é o movimento do Espírito Santo. Quando a terra foi feita, no início, falava que a terra estava toda bagunçada, né? Aí o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Quer dizer o quê? O movimento do Espírito Santo, ele ia organizando, colocou terra para um lado, o mar para o outro, os rios. O movimento do Espírito Santo é que nos arruma, é que nos conserta, é que nos faz receber essa marca, que nesse dia, no dia mais importante da nossa vida, vai ser esse dia aqui, ó, onde a rede vai ser coletada, virar os anjos do Senhor, fazer a separação, colocar esse aqui nesse cesto, esse aqui no outro cesto. Aí vem o grande juiz, o nosso Deus, e faz o grande julgamento, que é o todo mundo sabe que um dia nós vamos ser julgados pelo nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele é eterno, ele vive, ele reina, e ele ainda está lançando as suas redes, chamando: venha
para o meu reino. Quero marcar vocês, eu quero selar vocês, para que nesse dia vocês estejam do lado do cesto dos justos. Fica aí o nosso convite para que você abra o coração, receba esse selo, receba esta marca. E faça essa reflexão. Veja se há algo em você que precisa ser mudado. Se essa palavra ela fez sentido para você, se ela tocou o seu coração, o Espírito Santo de Deus vai te direcionar. E você faça essa análise. Eu preciso mudar nessa situação. Eu preciso aceitar Jesus se você ainda não aceitou. É porque a gente vai até Jesus como a gente está. Ele quer que a gente vá até Ele como a gente está. Porque Ele veio para os necessitados mesmo. Jesus, Ele veio para aquelas pessoas que estão doentes, né? Quando a gente fala em doentes, doentes emocionalmente, doentes fisicamente, doentes espiritualmente, principalmente. Né? Então, assim, Ele quer que a gente vá até Ele como a gente está. E quando a gente é selado, aí começa a transformação. E essa transformação, ela acontece gradativamente, ela acontece aos poucos. Né? Mas isso não impede, quando você, deixar claro aqui, quando você entrega a sua vida verdadeiramente para Cristo, quando você já não mais direciona a sua vida conforme a sua vontade, sim conforme a vontade de Deus, Ele é que vai te amoldando, Ele que te vai te aperfeiçoando. Então, se você tem algo que precisa ser mudado, que precisa ser moldado pelo Senhor, este é o momento. É o momento porque a rede ainda está sendo lançada, a gente ainda continua batendo nessa tecla. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Ele virá arrancar a rede do mar. Né? Então, que você possa, que nós possamos todos os dias, né, nos alinharmos com a vontade do Senhor, né, estarmos no centro da vontade dEle, para que quando chegar o grande e temível dia do Senhor, nós estejamos no cesto. Aqui no finalzinho aqui da parábola, no 50, né, é uma palavra forte, é uma palavra, como eu falei, não é para amedrontar. Jesus aqui, quando ele contou essa parábola, ele não queria amedrontar, mas ele queria trazer um alerta. E essa mesma alerta que o Senhor falou aqui na parábola, Ele fala conosco e também fala com vocês aí, né? Que aqueles que não estiverem no cesto, né, serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É misericórdia. Eu que não, já não vou estar lá mais, porque minha vida já é do Senhor. E nesse lugar não tem mais redes. Não tem mais como, né? Não tem. Aí é só choro, aí é só lamento, né? Aí é quando você vai falar, pensar, eu tive a chance e não agarrei essa chance. Eu ouvi falar que há um Deus que está pronto, acessível e quer nos dar essa vida eterna ao lado dele. E eu abri mão disso, abri mão de estar com Deus para estar em farras, abri mão de estar com Deus para me prostituir, abri mão de estar com Deus para experimentar os prazeres que este mundo oferece. Então, meu irmão, você que nos ouve, reflita sobre isso, porque no dia em que esses peixes que não fizeram parte do cesto forem lançados na fornalha, aí não haverá mais chance, né? Não haverá mais chance para arrependimento. E hoje você tem a chance de se arrepender. O arrependimento é algo que a gente precisa exercitar todos os dias da nossa vida, eu costumo falar. O arrependimento não é um sentimento que eu falo que eu quero arrepender, pronto, arrependi. Mas é algo que você precisa estar ali meditando, remoendo nele. Eu decido
perdoar, me perdoe, Senhor, pela minha falha, me perdoe, Senhor, porque eu cometi algo contra ti, e vai falando ao Senhor, até que o Senhor arranca aquilo de você, até que o arrependimento genuíno, ele venha. Tem situações que a gente consegue se arrepender instantaneamente, mas tem situações que é um exercício que a gente precisa, né, se arrepender, né, e a gente sempre tem algo na nossa vida que a gente precisa se arrepender e endireitar os nossos caminhos. Mas, assim, precisa tomar uma decisão. Isso é uma decisão que é individual. Não é uma decisão que Simone pode tomar por mim, não é uma decisão que seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu irmão pode tomar por você. É uma decisão sua. Ou até porque ir para o cesto, o peixinho não vai lá pegar o outro, carregar lá nas costas e colocar lá, não. É uma decisão sua. A salvação, ela é algo que é seu, é individual. Eu não consigo pegar minha amiga aqui e levar junto comigo. Ah, não, Deus, ó, ela vai comigo, eu quero que ela fique aqui nesse cesto comigo. Não é assim que funciona. Então, assim, é algo muito sério. É algo muito sério. E o Senhor, Ele está te dando uma chance. Se tem algo que precisa ser mudado, este é o momento, enquanto a rede está no mar. E o interessante, Leia, é porque neste mar existem vários tipos de redes. Não só o reino está sendo, né, lançado, mas Satanás também está lançando os seus anzóis. Ele fica ali o tempo todo com o anzol, né, tentando, né, tirar alguns que já estão dentro da rede, né, puxar alguns ali que estão indecisos, vou, mas não vou, de vez em quando eu tô, de vez em quando eu não tô. Satanás, ele fica ali, ó, com os anzolzinhos, ó, tentando pegar e iscar alguém, né? Também os que estão fora, que nem querem entrar dentro da rede, não querem nem ouvir nada sobre a rede. Satanás está aí com, não é aquele sarpão que fala, né, que vem aquele bem grandão, ele está com um baldão lá dentro do mar, só que, ó, vem para cá, e é muito maior, é muito mais prazeroso estar nas redes, nas garras de Satanás. E o papel dele é realmente este. Ele faz isso incansavelmente. O tempo todo ele está ali tentando arrancar mais e mais peixes, né, que estão dentro do mar e que não querem entrar na rede do Senhor. Porque como estão dentro da rede, quando você entra dentro da rede do Senhor, você ficou ali protegido, né? Os anjos do Senhor estão ali, ó, em volta, protegendo quem está ali dentro da rede, até o dia da seleção. Mas Satanás, ele fica com os anzóizinhos dele lá, ó, tentando puxar aqueles que estão indecisos, que fica uma hora dentro da rede, outra hora eu pulo fora, outra hora eu quero dentro de novo, e aí Satanás vai com as suas armadilhas, né, com seus anzóis, no anzol sempre tem o quê? Iscas. Então ele fica o tempo todo colocando iscas mais gostosas, iscas mais prazerosas. E quando a gente fala de pecado, muitas vezes a gente resume o pecado a não, nós temos que nos arrepender. A gente resume a prostituição, a bebida, a droga, não matar. Mas existem muitos pecados que são pecados ocultos que nós carregamos, mesmo estando dentro da rede. E às vezes a gente acha assim, não, já estou aqui dentro da rede, já está tudo bem, já está tudo resolvido, mas eu ainda continuo falando mal do meu irmão, ainda continuo com mentiras, porque a mentira ela é muito oculta e muito astuta e muito traiçoeira, quase ninguém vê, quase ninguém percebe, mas eu ainda continuo mentindo. Né? Ainda continuo sendo injusto nas balanças, porque tem um provérbio que fala que a gente não deve ser injusto nas balanças, ou seja, o que é certo, o que é errado, eu não posso pegar em nada que seja do outro, mas tem muita gente que ainda está dentro da rede, achando que está tudo bem, mas ainda continua sendo injusto no trabalho, desonrando o seu patrão, como o patrão continua desonrando os seus funcionários, né? Ainda continua com algumas práticas que, para aos nossos olhos, não, é da igreja, tá tudo bem, não tem nada não, ele não peca. Gente, é o maior dos nossos enganos. Quem está dentro da rede ainda, né, precisa de um arrependimento,
de verificar, analisar, fazer uma autoanálise. Será que eu sou uma pessoa justa? Será que eu não tenho criado mentiras? Porque na hora da seleção, aí é que está o perigo, achar que está tudo bem e não está. Então fica duas alertas para quem está fora da rede e para quem está dentro da rede, porque a rede ainda não foi puxada, ainda dá tempo. Se você já entrou na rede, porém você precisa ainda se consertar, é hora de se consertar, porque o dia do grande puxar da rede já está muito próximo, é muito visível. Então, nós convidamos aqui, através dessa palavra, é uma palavra tão simples, né? Tão pequenininha, Léa, até quando a gente foi falar das parábolas, ela falou, seu Mônica, mas é tão conhecidas. A gente falou, ela me deu a sugestão dessa parábola menos conhecida, mas tem uma mensagem tão grande, que meditando nela, eu comecei a pensar em tantas situações, em tantas coisas, e dá para a gente meditar. A palavra do Senhor, ela é assim, é uma palavra não como um livro comum. Você lê um livro, você aprendeu ali aquilo ali, pronto, acabou. A palavra não, ela vai remoendo, você vai pensando, você para analisar, daqui a pouco você está mexendo, limpando um peixe, já está lembrando dela de novo, e é muito bom, porque ela é viva, e ela é eficaz, e através dela é que nós conseguimos libertar do maligno, é através da palavra que nós conseguimos detectar as armadilhas de Satanás. A gente vai ficando alerta, olha, na palavra aconteceu isso aqui é uma armadilha, eu não vou cair mais nessa armadilha. Então, leia a palavra do Senhor, ela nos instrui, tanto para quem está dentro da rede, quanto para quem está fora da rede. Ela que é a forma de como nós vamos nos orientar e nós vamos conseguindo a cada dia nos melhorando, arrependendo. Como é que eu vou arrepender de algo que eu nem sei se é certo ou se é errado? Eu só vou saber se é certo ou errado e gerar o arrependimento se eu souber que aquilo ali que eu estou fazendo não agrada ao Senhor. Então eu preciso ir para a palavra. E Jesus, bem no finalzinho, ele pergunta aqui no 51, vocês entendem essas coisas? Essa pergunta fica para você também. E aí, vocês entenderam destas coisas? Aí cabe a cada um aí, no seu particular, dizer, né? Os discípulos do Senhor disseram que estavam ouvindo essa palavra, colocaram aqui, ó, sim, nós entendemos. E eles entenderam e se entregaram totalmente para a obra do Senhor. E muitos conhecem aí, né, as grandiosas obras que os homens de Deus, os discípulos, os apóstolos do Senhor fizeram. E essas obras nós estamos até hoje colhendo o resultado delas. Olha como é maravilhoso a obra que o Senhor tem na vida daqueles que querem realmente estar entregues totalmente, sem reservas para o Senhor. Amém, glória a Deus. Estamos chegando ao final deste nosso episódio, né? Foi muito bom compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações e que realmente que a gente possa refletir. O tempo está se findando, nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá, mas Ele virá, certamente Ele virá, porque Ele prometeu que Ele viria, e nós cremos nessa palavra, nós cremos, o Senhor, Ele não é um Deus mentiroso que mente. Se Ele disse que Ele viria, nós cremos que Ele está perto a chegar, os sinais estão aí em todo o tempo nos alertando, a própria profecia da palavra dele, que a palavra dele está nos alertando, que vai chegar o tempo, e esse tempo não vai tardar, então que nós possamos realmente aproveitar a oportunidade que nós ainda temos de arrepender e de entregar a nossa vida para o Senhor, e Ele próprio, Ele irá conduzir, Ele irá endireitar as nossas veredas. Eu gostaria, nesse momento, sentir aqui no coração, de orar, né? Orar por este momento, orar por você aí que nos ouve, que nos assiste. Eu convido você a fechar os seus olhos, eleve, coloque o seu coração no Senhor e vamos orar neste momento. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso provedor,
o nosso maior amor. Que o Senhor, meu Deus, possa nos ajudar a viver uma vida verdadeira diante do Senhor. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Prepara-nos, Senhor, para aquele grande dia, que nós possamos, meu Deus, nos entregarmos verdadeiramente a ti, que nós venhamos, meu Deus, a nos arrepender de tudo aquilo que ainda nos afasta dos teus caminhos. Senhor, que nós possamos, meu Deus, naquele grande dia, poder chamar benditos do meu Pai, que nós possamos ouvir a voz do nosso amado nos chamar. Venha, venha, benditos do meu Pai. Senhor, que esta palavra ela possa alcançar muitas vidas, meu Deus. O Senhor sabe o desejo do nosso coração. Nós não estamos aqui para poder engrandecer a nós, mas nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos falou: ide, ide e pregai o meu evangelho, ide e pregai as minhas boas notícias. E essas são boas notícias a qual nós pregamos aqui, como nós pregamos aqui hoje essa parábola. E nós temos uma boa notícia para aqueles que ainda não se entregaram a ti, que ainda há tempo de arrepender, porque as redes ainda estão no mar, ainda estão sendo lançadas. Pai, no nome de Jesus, eu te peço a tua bênção sobre cada pessoa que nos ouve, sobre cada pessoa que nos assiste. Que essas pessoas, meu Pai, possam estar com os corações maleáveis, com os corações ensináveis à tua palavra. Não é o que eu falei, não é o que Simone falou aqui, mas é através do que o Senhor falou, através das nossas vidas. No nome de Jesus, eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre a minha vida, a tua bênção sobre a minha casa, sobre a minha família, a tua bênção sobre a vida de Simone, sobre a família dela, sobre a casa dela. O Senhor conhece as nossas lutas, Pai, mas nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que nos chamou, nós cremos num Deus que nos justificou, e por isso nós somos felizes, por isso nós somos alegres, porque a alegria do Senhor é o que nos fortalece, mesmo diante de todas as batalhas que nós enfrentamos. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, se você está aí, né, assistindo os nossos podcasts, se é o primeiro podcast que você está assistindo, dá uma olhadinha no nosso canal, Coração Ensinável. Nós temos outros episódios com mensagens, né, grandiosas. Tivemos convidados. Em breve também nós vamos preparar aqui outros convidados para estar aqui conosco, falando sobre a palavra. Vamos também repetir alguns, tem algumas pessoas que já participou, mas que a gente possa também estar convidando de novo, né, eles, para poder estar falando um pouquinho de algo da palavra. Nos acompanhe, nos siga, né, coloque aí ativa o sininho deste canal, que sempre quando a gente postar os nossos podcasts, você vai já receber a mensagem, a notificação no seu celular. Nos ajude também, compartilhe aí com algum amigo, com alguém de algum grupo de família. Se Deus tocar no seu coração de compartilhar com alguém, nos ajude. Você compartilhando o vídeo também é uma maneira de você fazer o ID do Senhor. Porque aqui está a mensagem e você compartilha, você já está levando também essa palavra para outras pessoas. Então, faça isso, contamos aí com a ajuda de vocês e contamos vocês também para nos acompanhar nos próximos podcasts. Não sei se você conhece, nós também temos a nossa página do Instagram, Coração Ensinável. Se você quiser conhecer, visita o nosso Instagram. Sempre a gente coloca uma mensagem, uma palavra, ou eu ou Leia, ou às vezes as duas juntas, mas nós queremos sempre estar compartilhando com você dessa mensagem. As redes ainda estão sendo lançadas. Aproveite a oportunidade.